Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador que virou o jogo, Friedrich Hayek. Ele lançou um alerta que ecoa até hoje. O caminho para a tirania, acredite se quiser, pode estar cheio das melhores intenções. Pensa bem nessa pergunta. Será que, tentando fazer o bem, tentando criar uma sociedade perfeita, a gente acaba construindo uma prisão? É uma ideia bem forte, né? E era isso que tirava o sono do Hayek. Ele via isso como um perigo real. E a gente vai entender o porquê. E o ponto central do aviso dele está aqui, direto do seu livro mais famoso, O Caminho da Servidão. A ideia é a seguinte: qualquer tentativa de planejar a economia inteira, por mais nobre que seja o objetivo, vai precisar de força, vai precisar suprimir o que as pessoas querem. E o resultado final? Menos liberdade para todo mundo. É uma afirmação bem pesada, né? Vamos ver como ele defende essa ideia. Ok, para a gente entender de onde veio esse alerta, a gente precisa voltar no tempo. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 43. Hayek está lá em Cambridge, na Inglaterra. E ele está vendo uma coisa que o preocupa. Um otimismo enorme com a ideia de um planejamento socialista para reconstruir o país depois da guerra. E ele pensa, peraí, esse caminho não parece perigosamente familiar com o que aconteceu na Alemanha, na União Soviética? E aí, a história toma um rumo que ninguém esperava. Esse livro, que era super acadêmico, podia ter ficado só na estante de professores, né? Mas não, em 1945, a revista Reader's Digest publicou uma versão condensada e, pum, o livro virou um best-seller nos Estados Unidos. De repente, as ideias de Hayek não estavam mais na universidade, estavam na mesa de centro da sala de milhões de pessoas. Foi uma verdadeira explosão. Tá, mas por que, afinal, esse medo todo do planejamento central? Para entender isso, a gente precisa entrar na que talvez seja a ideia mais genial e central de Hayek, o que ele chamou de o problema do conhecimento. Olha, a sacada dele é a seguinte. Para Hayek, o grande desafio da economia não é tanto administrar recursos, sabe? É administrar informação, o conhecimento. Pensa assim, o conhecimento que faz a economia girar não está num supercomputador. Ele está espalhado, em pedacinhos, na cabeça de milhões de pessoas. É o que o padeiro sabe, o que o engenheiro sabe, o que a motorista de aplicativo sabe. É impossível um comitê central, por mais genial que seja, juntar toda essa informação num lugar só. Para essa ideia não ficar muito abstrata, Hayek usou um exemplo que ficou famoso, o do estanho. Imagina que do nada o estanho fica mais raro no mundo. Ninguém precisa mandar um memorando para todo mundo. O que acontece? Simples, o preço do estanho sobe. E só essa informação, só o preço mais alto, já é o suficiente para que milhares de pessoas no mundo todo comecem a economizar estanho. Elas nem precisam saber por que o preço subiu. É como se o sistema de preços fosse uma gigantesca rede de comunicação, transmitindo informação de forma super eficiente e sem um chefe. Ok, então, se o planejamento central não funciona por causa desse problema do conhecimento, qual é a saída? Bom, é aí que entra o outro conceito-chave de Hayek. A ideia de ordem espontânea. Hayek dividiu o mundo em dois tipos de ordem. Pensa assim, de um lado tem a ordem que a gente cria, que ele chamava de táxis. É como um time de futebol, um exército, uma empresa. Alguém desenhou, planejou de cima para baixo. Do outro lado tem a ordem que simplesmente surge, que ele chamava de cosmos. É a ordem que cresce. Pensa na língua que a gente fala ou no próprio mercado. Ninguém inventou o português, ninguém projetou o mercado do zero. Essas coisas evoluíram com o tempo. E a grande sacada do Hayek é que as instituições mais complexas e importantes da nossa sociedade são desse segundo tipo. Elas não foram planejadas, elas simplesmente emergiram. Agora, é importante dizer que por um bom tempo, Hayek era praticamente uma voz no deserto. Lá em meados do século XX, as ideias dele não eram nada populares. Ele estava remando completamente contra a maré das teorias econômicas que dominavam o pensamento da época. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. Depois da crise de 29, a Grande Depressão, as ideias de John Maynard Keynes viraram a regra. A receita era: o governo tem que intervir e gerenciar a economia. E nesse cenário, Hayek ficou totalmente isolado. Foi tão sério que em 1947 ele criou a Sociedade Montpellerin, que era basicamente um ponto de encontro para pensadores liberais, só para manter essas ideias vivas, sabe? Quase como uma sociedade secreta de ideias. E a briga aqui era de gente grande. De um lado, Keynes dizia, uma recessão é uma falha do motor do mercado, e o governo tem que ir lá, abrir o capô e consertar. Do outro, Hayek dizia, não, a recessão é o conserto, é o mercado limpando a bagunça que os governos fizeram antes. Eram literalmente duas visões de mundo completamente opostas batendo de frente. Mas aí chegam os anos 70 e o mundo vira de cabeça para baixo. Surge um problema novo, a tal da estagflação.
A economia não crescia e, ao mesmo tempo, a inflação estava nas alturas. Era um pesadelo que as teorias de Keynes simplesmente não conseguiam explicar. E, de repente, todo mundo começou a tirar a poeira dos livros de Hayek e pensar: talvez esse cara tivesse razão. E o grande momento da virada tem data marcada: 1974. Com o mundo da economia em crise, vem o anúncio que chocou todo mundo. O Prêmio Nobel de Economia ia para Friedrich Hayek. Aquele intelectual que estava no exílio de ideias, de repente, voltava para o centro do palco mundial. E no seu discurso de agradecimento do Nobel, ele mandou o recado. Com essa frase, ele deu uma alfinetada na arrogância de economistas e planejadores que acham que podem controlar uma economia como se fosse um videogame. Ele chamou isso de a pretensão do conhecimento. Dali para frente, a influência dele explodiu. As ideias de Hayek viraram a base teórica para as políticas de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Também influenciaram reformas econômicas bem profundas e controversas em lugares como o Chile. E depois da quebra do Muro de Berlim, seus livros viraram quase um manual para países do leste europeu que queriam sair do comunismo. Mas, claro, a história não termina com todo mundo de mãos dadas. O legado do Hayek é tudo menos pacífico. Até hoje, ele é uma figura que divide opiniões, e o trabalho dele continua gerando debates super acalorados. E as críticas vêm de todos os cantos. A esquerda diz que as ideias deles são uma desculpa para aumentar a desigualdade e que serviram de apoio para regimes autoritários. Mas olha que curioso. Do outro lado, muitos libertários acham que ele não foi radical o suficiente, criticando Hayek por defender uma rede de segurança social paga pelo Estado. E até a Ayn Rand, outra defensora do capitalismo, o criticava, dizendo que ele era muito apegado a tradições. E aqui tem um ponto que muita gente deixa passar, sabe? No meio de tanta briga, um detalhe importante se perde. Hayek não era aquele defensor do cada um por si que pintam por aí. No livro A Constituição da Liberdade, ele defendeu com todas as letras a garantia de uma renda mínima para todo mundo. Isso mesmo, uma renda mínima. O que mostra que o pensamento dele era bem mais complexo do que a maioria das pessoas, tanto os fãs quanto os críticos, costuma admitir. E no final a gente fica com a grande questão que é super atual. No mundo com desafios gigantescos como mudanças climáticas ou inteligência artificial, qual é a medida certa? Quando a gente deve planejar e quando a gente deve simplesmente confiar que as coisas vão se organizar sozinhas? A resposta de Hayek, no fundo, era um chamado à humildade, um lembrete de que a gente sabe muito menos do que imagina sobre as coisas que a gente acha que pode controlar. E talvez, só talvez, essa seja a lição mais importante que ele deixou.